Nós vamos então para a nossa Revista Espírita, mês de março de 1860, e nós estamos estudando então o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que um conteúdo, diga-se de passagem, que eu gosto bastante, porque a gente vê a diversidade dos assuntos que eram tratados lá na sociedade por Kardec e pelos frequentadores da sociedade, assim como também de como era a rotina naquele início, de como as coisas aconteciam, de como a sociedade trabalhava na fundamentação daquilo que nós temos hoje em termos de doutrina. Era muito legal, eu gosto muito de ler esse. Apesar de ser muito mais informativo do que tema de estudos, essas informações nos ajudam a entender de que forma que a doutrina espírita percorreu esse caminho, esse percurso inicial. Então vamos lá, nós vimos no nosso encontro anterior alguns artigos aqui, deixa eu pegar rapidamente aqui só para lembrarmos aqui os nomes. Nós vimos aqui os artigos de uma comunicação espontânea de Estelle Requier. Né? Estelle Requier, ela foi inclusive comentada por Kardec num dos boletins, foi aqui no boletim de fevereiro, ou melhor, deixa eu ver aqui, foi no boletim do mês de janeiro de 1860, no dia 13, que Kardec lançou aqui nesse boletim, está aqui na última sessão, que era de estudos. Ele informou o seguinte, isso lá no mês de fevereiro, né? 2 comunicações espontâneas são obtidas. A primeira pelo Sr. Rose, de um espírito que se designa sob o nome de Estelle Requier e que havia levado uma vida desordenada e faltado a todos os seus deveres de esposa e de mãe. E a segunda pelo Sr. Forbes, contendo conselhos sobre a cólera. Então já, lá no dia 13 de janeiro, Kardec então já comunicava, né, essa mensagem desse espírito. E aí nós estudamos então aqui agora, nas comunicações espontâneas, exatamente essa mensagem, em que ela começava assim, né, tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal embelezado pela presença de 2 anjinhos descidos do céu. Arrastada pelos atalhos do vício, por um egoísmo, um orgulho e uma vaidade desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens me haviam dado por sustentáculo e por companheiro na vida. E aí depois aqui ela vai contando toda a sua história, né? Que ele buscou refúgio, a morte, né? Um refúgio contra o desespero que haviam causado, ou seja, cometeu suicídio por causa dela. E aí depois então ela pede aqui todas as ajuda, né? E aí depois Kardec então começa a conversar com ela e no final nós vimos aqui, né, que ela agradeceu. E aí lembrando, né, várias pessoas nos informaram que consideram um dever orar pelos espíritos sofredores que assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos para que este pensamento caridoso se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se haviam interessado e que lhes vieram agradecer. Então Kardec trouxe essa orientação a partir dali. Depois veio uma mensagem, o tempo presente, aqui assinado por Chateaubriand, aquele escritor. Os sinos, também uma mensagem aqui de um espírito, que era a filha do médium. Depois conselhos de família naquela continuação de um espírito aqui orientando, né, orientando a família de um modo mais íntimo. Entramos no boletim, aqui do dia 30 de dezembro de 59, numa sessão particular, várias colocações interessantes, dentre elas aqui uma carta do Sr. Inderson Mackenzie, de Londres, que falava sobre o emprego de globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. E aí depois aqui um pouco mais para o final, Kardec traz uma orientação
a respeito dessa questão e diz assim que pergunta sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. É respondido que a teoria desse fenômeno não pode ainda ser explicada. Para a sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. Então, Kardec não teve resposta sobre o uso desse recurso até então. Depois da leitura de um artigo do Secre, de 22 de janeiro, que falava lá dos tempos de Tertuliano, em Roma, nos primeiros séculos, aqui no livro Apologética, no capítulo 23, a respeito dos fantasmas, né? Talvez ali demônios, espíritos mentirosos, ou seja lá qual foi o título, mas que trazia para nós aqui que as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar. Isso lá na época de Roma, para dizer que, né, o baile das mesas já era algo muito antigo, não era nada contemporâneo, pelo contrário. Depois aqui então, avançando mais algumas questões, foi falado aqui também sobre comunicações espontâneas. Depois aqui no final, para finalizar esse boletim, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces, para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médiuns escreveu o que se segue: sede abençoados por terdes concedido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebei os sinceros agradecimentos de Père Crepin. Então, finalizando o boletim. Iniciando outro agora, do dia 3 de fevereiro, numa sessão particular também. A ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura da lista nominal dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente assinalado em sua presença. Vimos aqui uma mudança no sistema, né, porque as pessoas que eram convidadas para assistir às sessões gerais, agora elas eram então listadas e depois comentadas, né, eram apresentadas na sessão particular seguinte para saber ali os convenientes ou inconvenientes da presença delas e do comportamento que elas tinham. Lembrando que eles já tiveram problemas com outras pessoas que iam e no meio dos trabalhos, dos estudos que eram feitos, até mesmo das sessões mediúnicas, muitas vezes intervinham e acabavam sendo inconvenientes, atrapalhando o trabalho, né? Então, já que havia esse problema, então a seleção começou a ficar mais rigorosa. O senhor Dr. Gotti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, em Piemonte, é admitido como membro correspondente. Lembrando que existe uma ligação muito próxima entre a doutrina espírita e a homeopatia, né? Lembrando que a própria doutrina espírita veio para o Brasil através dos médicos que foram para a Europa estudar homeopatia e trouxeram, né? Isso porque a homeopatia ela lida com fluidos, né? E esses fluidos estão relacionados com os passes, né? Com a fluidoterapia. Então nós temos ali Hahnemann, nós temos também os estudos do fluido animal, né? Então tudo isso relacionado, tudo isso conectado com a doutrina espírita também. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. Sessão Comunicações Diversas. O Sr. Allan Kardec anuncia que uma senhora, assinante da província, acaba de enviar-lhe a soma de 10.000 francos para ser usada em favor do Espiritismo. Aqui é interessante ver o controle, né? Uma doação que é relatada em ata das reuniões da sociedade. Tendo essa senhora recebido uma herança com a qual não contava, quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve supremas consolações e o ser esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta e na outra vida. Diz ela aqui: vós me fizestes, diz ela em sua carta, compreender o Espiritismo,
mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Somente ele pôde vencer as dúvidas e incertezas que para mim eram fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava no caminho. Agora vejo claro à minha volta. Diante de mim, o horizonte se expandiu e caminho com certeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados na estrada. Desejo que esse singelo óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a luz benfazeja que me tornou feliz. Empregai-o como entenderdes. Não quero recibo nem controle. A única coisa que faço questão é o do mais estrito incógnito. Respeitarei, acrescenta Allan Kardec, o véu da modéstia com o qual essa senhora se quer cobrir e esforçar-me-ei por corresponder às suas generosas intenções. Creio não poder melhor atendê-la senão aplicando essa quantia naquilo que for necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis para os seus trabalhos. Um membro exprime o pesar de que o anonimato, guardado por essa senhora, não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente a sua gratidão. Responde o Sr. Allan Kardec que, não tendo o donativo nenhuma destinação especial senão o espiritismo em geral, ele se encarregou de sua guarda em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. Insiste na qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode aplicar esse nome aos que, vendo no espiritismo apenas uma questão de fenômenos e experiências, não lhe podem compreender as elevadas consequências morais e, o que é pior, dele se aproveitam ou fazem que outros o aproveitem. Número 2 dessa sessão, que é a sessão Comunicações Diversas. O presidente depositou na secretaria uma carta lacrada enviada pelo Dr. Vignal, membro titular, que só deverá ser aberta no fim de março próximo. Depois do Sr. Vignal a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, né, porque ele foi inclusive médico de Kardec depois que ele mesmo desencarnou, ele continuava acompanhando Kardec, inclusive naquela época em que Kardec teve uma crise de saúde que quase desencarnou. E foi o Sr. Vignal que veio assisti-lo, né, a partir do plano espiritual. E ele também consta lá no livro O Céu e o Inferno, lá na seção dos Espíritos Felizes. Então, bem interessante o depoimento dele também. Número 3, o Sr. Netz envia um número da Illustration contendo o relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Na seção de estudos, nós temos aqui então o primeiro item. Observações a propósito dos efeitos de visões em certos corpos, tais como vidros, globos de cristal, bolas metálicas, etc., de que se tratou na última sessão. Aquela carta que foi, aquele item que foi colocado na ata da reunião anterior. O Sr. Allan Kardec precisa ser necessário que se descarte cuidadosamente o nome de espelhos mágicos dado vulgarmente a esses objetos. Propõe chamá-los de espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, julga a Assembleia que a designação de espelhos psicográficos corresponderia melhor à natureza do fenômeno. Então vamos ver aqui mais para frente do que se tratam esses fenômenos que foram anotados em vidros, globos de cristal, espelhos, etc. Segundo item dos estudos, evocação do Dr. Vignal, ou Dr. Vignal, que se ofereceu para o estudo de sobre o estado do espírito das pessoas vivas. Responde com perfeita lucidez às questões que lhe são dirigidas. 2 outros espíritos, o de Castaneda-Ri e o do Dr. Calvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium, daí resultando uma troca de observações muito instrutivas. Os médicos terminam cada um por um ditado,
que traz a marca das altas capacidades que lhes são conhecidas. Publicado mais adiante. Terceiro, são obtidos 2 outros ditados espontâneos. O primeiro, de São Francisco de Sales, pela senhora Mallet. O segundo, pelo senhor Colin, assinado Moisés, Platão e depois Juliano. Né? Por esses nomes aqui, a gente precisaria ver, né, Kardec com toda a sua prudência, com todo o seu cuidado, para poder atestar que esses espíritos de fato se comunicaram. Bom dia, Elcio. Sexta-feira, próximo boletim, 10 de fevereiro de 1860, uma sessão geral. Lida e aprovada a ata de 3 de fevereiro, essa anterior que nós lemos. Carta com pedido de admissão, decisão adiada para a próxima sessão particular. Lembrando mais uma vez, né, que essas questões de admissão, elas sempre eram tratadas em sessões particulares, onde somente os membros da sociedade participavam. No caso das sessões gerais, como essa que acontecia, já era visitantes eram permitidos para acompanhar e, portanto, questões administrativas não eram tratadas nesses encontros. Por isso é interessante, né, ver aqui a alternância, uma semana sim, a outra semana não, então eles vão ali mantendo esse equilíbrio. Leitura das comunicações obtidas na última sessão. Comunicações diversas. O Sr. Soive transmite a nota seguinte, indagando se não seria útil que se fizesse uma evocação a respeito. Um tal Sr. T, de 35 anos, residente no Boulevard de l'Hôpital, era perseguido por uma ideia fixa, a de que involuntariamente ter matado um de seus amigos numa rixa. Malgrado tudo o que se tinha feito para dissuadir, mostrando-lhe o amigo vivo, ele julgava estar diante de uma sombra. Atormentado pelo remorso de um crime imaginário, asfixiou-se. A evocação do Sr. T será feita caso haja tempo. Então aqui esse Sr. T cometeu suicídio porque ele acreditava piamente que tinha matado um amigo, tinha cometido um assassinato. Só que esse amigo estava vivo, mas ele continuava ainda com essa ideia fixa. Foi tão grande ali o seu remorso que acabou cometendo suicídio. Então a evocação será depois, Kardec vai trazer para nós ali os detalhes desse caso, né? Então a gente vê ali o que é, né? Não apenas o resgate ou memórias do passado que vão aflorando, muitas vezes de uma forma tão intensa a ponto de fazer a pessoa cometer ato como esse. Ou mesmo, nesse caso, também um processo obsessivo, fazendo com que o indivíduo acabe assumindo essa ideia de que ele foi responsável por cometer aquele ato. Né? Enfim, nós temos ali o nosso mundo psíquico, ele é bastante vulnerável a essas influências, sejam influências anímicas do próprio indivíduo, sejam influências a partir do plano espiritual. Né? Estudos. 5 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro pelo Sr. Rose, assinado por Lamennais. A gente lembra que Lamennais ele era ali um estudioso, teólogo, né, que fez parte ali, que participou de várias mensagens, né, das orientações dos espíritos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo pela senhorita Eugênie, assinado por Stel. O terceiro pelo Sr. Colli, assinado por Fourier. O quarto pela senhorita Rouet, de um espírito que, diz ele, dar-se-á a conhecer mais tarde e anuncia uma série de comunicações. A quinta pelo Sr. Didier Filho, assinada por Charlet. Aí é interessante a gente ver o que era o trabalho mediúnico na sociedade naquela época. 5 médiuns à disposição, era praticamente ali, né, aquele escritório, cada um ali na sua mesa, trabalhando ao mesmo tempo. E os espíritos se comunicando convulsivamente, trazendo ali mensagens, trazendo orientações, pedidos de ajuda. Né? Então nós vimos aqui 5 ditados espontâneos obtidos simultaneamente. Então o que era o trabalho feito por Kardec, a segurança com que eles desenvolviam essas tarefas,
e hoje a forma como acontece. Lembrando aqui, claro, né, que hoje nós temos, por exemplo, algumas recomendações, inclusive a própria Dona Ivone comentou isso lá no Recordações da Mediunidade, quando ela falava sobre reuniões de desobsessão ou de assistência a espíritos sofredores que aconteciam ao mesmo tempo, num centro espírita. E isso trazia uma grande perturbação, porque eram espíritos sofredores. Então aqui nós temos uns 5 espíritos se comunicando ao mesmo tempo, mas numa condição diferente daqueles outros. Não eram espíritos necessariamente sofredores, eram espíritos que traziam instruções, diferentemente de uma reunião de atendimento espiritual. Porque aí seria mais ou menos você imaginar 5 pacientes numa UTI ou numa emergência, sendo ali socorrido ao mesmo tempo. A bagunça que fica, né? Então a recomendação é exatamente para que as casas espíritas organizem seus trabalhos, né? Então, como o próprio Emmanuel lembra, quando ele fala sobre, lá na introdução do livro Vida e Sexo, ele diz assim, é uma frase que é dita nesse contexto, mas que ele é bastante interessante para a gente poder utilizar em outras situações. Ele diz, não a proibição, mas a educação. Então, numa instituição espírita, até mesmo nos trabalhos que se fazem em grupos, inclusive aqui no nosso, né, não a proibição com relação às comunicações, mas a educação. Saber ali que tipo de comunicação, quando essa comunicação vai chegar, qual é seu objetivo, o que deve ser feito nesse momento, e não simplesmente dizer não pode. O não ele é muito restrito, e a doutrina espírita ele é muito aberta, desde que o trabalho seja organizado, seja bem dirigido, tudo é possível. Até mesmo, no caso, a gente tinha, por exemplo, as reuniões que Kardec fazia com adolescentes. Hoje, se você fala em estudos mediúnicos ou mediunidade com adolescentes numa casa espírita, é quase que uma ofensa que se apresenta. E, na verdade, Kardec fazia isso. Aí as pessoas vão dizer, mas é Kardec que fazia. Sim, Kardec fazia porque ele tinha técnica. Todas as instituições que também desenvolvem técnicas e sabem lidar com esse trabalho também podem organizar essas tarefas. Então não é a proibição, mas a educação, a organização. Né? Então nós vimos aqui exatamente essa demonstração que acontecia na sociedade. Bom dia, Ajuda. Depois aqui, estudos. Né? Pois é, Dudu, ela é involuntária, mas a gente lembra assim que a forma como os trabalhos se desenvolvem nas casas espíritas, muitas vezes se pega uma cartilha muito rígida, dizendo que não pode. Por exemplo, quando a gente pega de um modo geral, nós vemos alguns grandes nomes da doutrina espírita, o próprio Divaldo, por exemplo, quando ele diz que a mediunidade deve ser exercida somente na casa espírita, porque ali você tem as instruções e a proteção dos espíritos, e você tem também toda aquela estrutura fluídico-magnética em torno da instituição. Mas quer dizer que nenhum médium pode praticar mediunidade fora da casa espírita, em outras condições? Quantos médiums trabalham em casa? Médiums, por exemplo, no caso do nosso trabalho, Dudu e Angelina, nós temos escritores, temos aqueles médiums que têm ali contatos particulares, que fazem isso de um modo muito organizado e de um modo muito saudável. Então, quando se fala que não pode ser feito fora da casa espírita, depende do que tipo de trabalho você está falando. Se é um trabalho de desobsessão, óbvio, é a mesma coisa de uma UTI. Você não vai atender o paciente na sua sala de casa, você tem que levar para um hospital. Então tudo deve ser feito de modo muito bem controlado e analisado. Então a recomendação é que trabalhos dessa natureza de assistência e tudo mais, precisa realmente desse suporte. Agora, quando a gente fala em comunicação, desde que seja comunicação bem dirigida, ele pode ser trabalhado, tanto é que Kardec orientava isso na sua época. Eu não respeito através da FEB minha mediunidade, porque mesmo estudando eu recebo filtro e mando em qualquer lugar, né? Seja aqui ou dentro do centro. Né? Não é uma questão de respeito ou desrespeito, né? A gente analisar em que contexto aquele trabalho está sendo desenvolvido. A orientação que a FEB fala é que essas comunicações, principalmente as comunicações que chegam de espíritos em condição de sofrimento ou no caso de processos obsessivos. Então, assim, eles levam essa orientação geral, né, para que todos aí observem o tipo de trabalho que vai ser feito,
Se é um trabalho de uma casa espírita, deve ser feito numa casa espírita. Agora, a mediunidade ela pode ser exercida com segurança em outros ambientes, desde que bem conhecida e bem orientada. Então essa é a diferença que nós temos, né? Então a FEB faz o seu papel de orientação para que as instituições exerçam o seu trabalho, né? Exato, então, por isso que é colocado, não é assim aquela rigidez de você dizer que nada pode, né? Então depende muito da forma como a mediunidade é exercida. E aqui nós vemos, né, nos boletins, por exemplo, essa é uma ótima referência, que quantos médiuns que trabalham na sociedade trazem mensagens que receberam em casa. O próprio Castanhedo Darri, que nós vimos aqui, que era um espírito agressivo, ele foi então, né, as comunicações chegaram na casa dos médiuns e depois foram levadas para a sociedade para serem estudadas e depois darem continuidade, né, ao auxílio ao espírito. Então tudo depende muito da forma como as coisas acontecem. Então a comunicação de modo geral, comunicações múltiplas, comunicação através de médiuns adolescentes, tudo isso depende do contexto, né? Vamos lá. Por exemplo, né, Divaldo, Chico e outros, falam assim, nossa, mas eles eram ótimos médiuns. Nós temos ótimos médiuns em vários lugares, né? Vamos lá. Segundo, estudos número 2 agora, né? Após a leitura do ditado de Fourier, o presidente observa, para a compreensão das pessoas estranhas à sociedade e que podem não estar a par da sua maneira de proceder, que essa comunicação lhe parece, à primeira vista, suscetível de alguns comentários, que entre os espíritos que se manifestam, os há de todos os graus, que suas comunicações são reflexo de suas ideias pessoais, nem sempre perfeitamente justas. A sociedade, conforme o conselho que lhe foi dado, as recebe como expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-las, submetendo-as ao controle da lógica e da razão. É essencial que se saiba muito bem que ela não adota como verdadeiro tudo quanto vem dos espíritos. Por suas comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é, e em bem ou mal, em ciência ou em ignorância. São para ela assuntos de estudo. Aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Então, o que também é colocado para nós aqui, no caso ele fala da comunicação, né, do Sr. Collin, assinado por Fourier. Esse espírito trouxe então essa mensagem, e como foi colocado aqui, muitas vezes as pessoas podem questionar a respeito do conteúdo e da qualidade dessa informação, dessa comunicação. E aí então o que é colocado é que a sociedade não rejeita, mas ela analisa, ela julga e ela classifica se isso é bom ou se não é. E não simplesmente dizendo que tudo é rejeitado. E também levando em consideração que esse conteúdo apresentado é da opinião pessoal do espírito. Então, muitas vezes uma comunicação surge e as pessoas dizem, né, mas espera aí, a sociedade recebe comunicações desse tipo? E aí então a resposta é não, a sociedade recebe qualquer mensagem. O destino que ela vai dar, o julgamento que ela vai dar, aí depende de cada mensagem. Então esse é o detalhe que a gente acaba vendo, né, nesse tipo de trabalho, né? O julgamento de uma comunicação ainda nesse tempo. Sim, nesse caso o julgamento é muito mais pela análise do que pela condenação ou simplesmente aprovação. Então primeiro se faz a análise, né? Então por isso que é colocado aqui, né, que as pessoas que podem não estar a par da maneira de proceder da sociedade, que essa comunicação lhe parece à primeira vista suscetível de alguns comentários, né, e que os espíritos se manifestam em todos os graus, e que essas ideias são ideias pessoais. É bem interessante isso. A Angelina colocou, por conta da pandemia, não estamos fazendo, mas reunimos alguns médiuns para ajudar idosos por estarem debilitados, né, não podiam chegar ao centro. Né, então, é um trabalho muito mais assistencial do que um trabalho mediúnico. Né. Então, isso, o importante é que as instituições se reorganizem, né, nesse período tão diferenciado para manter ali os seus trabalhadores com ocupações produtivas, né, em nome da instituição.
Terceiro, aqui nós temos evocação da senhorita Indermul, de Berna, surda-muda de nascimento, de 32 anos, viva. Essa comunicação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico, pela sagacidade e precisão das respostas que nela denotam um espírito já adiantado. Então, o que Kardec coloca é uma pessoa surda-muda de nascimento e, fazendo uma evocação dela viva, ela se comunica, seja através da psicografia ou através da psicofonia, trazendo ali o seu real conteúdo. Então, esse é um caso, nós tivemos outro caso, de uma pessoa que se manifestava, né, que vivia na condição de idiotia, segundo o diagnóstico da época, mas a gente viu aqui, né, pessoas com limitações intelectuais, dentro da nossa interpretação atual, mas que numa comunicação mediúnica, sendo evocada, né, através do desdobramento, ela se comunica com clareza, com sabedoria. Então eram estudos que Kardec fazia através, ele não estudava aqui a mediunidade, ele estudava a limitação do corpo, que é a limitação que o corpo impunha ao espírito. Então ele fazia um estudo muito mais filosófico a respeito da condição do espírito do que da prática mediúnica propriamente dita. Porque ele coloca aqui, né, evocação de uma pessoa viva. A gente vai dizer de novo quantas vezes Kardec já publicou informações de pessoas vivas, né? O senhor Vignal, a mesma coisa, agora a mesma coisa, só que a gente acaba não analisando, não prestando atenção no conteúdo em si. O espírito se comunicando, o que ele diz, por que ele diz aquilo, de que forma que ele pensa comparado com a sua realidade. Né? Então tudo isso vai sendo levado em consideração. O Dudu colocou, né, isso, né, o nosso grupo está trabalhando presencialmente nas comunicações, porque, segundo o Diogo da Cruz, mentor da casa, o trabalho não pode ficar a esmo, né, parado. Os irmãos precisam de nós nesse momento tão difícil para eles e para nós. E aí a gente vai ver também, né, mas as casas espíritas precisam ficar fechadas, elas não devem abrir. E, na verdade, esse não é a mesma coisa, né? Tudo feito com prudência, tudo feito com cuidado, com objetivo. Então, tem instituições que acharam por bem restringir todas as suas atividades externas, algumas continuam trabalhando internamente, outras cessaram completamente seus trabalhos, cada instituição atuando dentro do seu ambiente. Né? Então, médiuns separados, enfim, todos ali, né, com todos os cuidados. Então é a mesma coisa, né? Os hospitais não podem abrir porque a pandemia está acontecendo. Claro que os hospitais precisam abrir. E muitas vezes, né, nós temos trabalhos assistenciais, temos trabalhos mediúnicos que precisam ser realizados, e nesse caso, todas as medidas ali são tomadas. Né? Então isso que é mais importante. Número 4, diz aqui para nós, continua ajudando pelo Zap, né? Pois é. Ou seja, a tecnologia a nosso favor agora, né? Muito bem, agora aquele senhor T, que é aquele espírito que cometeu suicídio por achar que tinha assassinado o amigo. Número 4, então, evocação do senhor T, do qual falamos atrás. Dá sinais de grande agitação e quebra vários lápis antes de poder traçar algumas linhas quase ilegíveis. A perturbação de suas ideias é evidente. Inicialmente persiste na crença de que matou seu amigo, acabando por convencer-se de que era apenas uma ideia fixa, mas acrescenta que, se não o matou, tinha vontade de fazê-lo, não o fazendo simplesmente por lhe ter faltado coragem. São Luís dá algumas explicações sobre a situação desse espírito e as consequências de seu suicídio. Essa evocação será repetida mais tarde, quando o espírito estiver mais desprendido. Então aqui, São Luís dá algumas explicações sobre a situação desse espírito e as consequências do seu suicídio. Aí nós vamos lembrar aqui que o suicídio, mais uma vez, nós fazemos, né, até mesmo, né, aproveitando o tema que a gente vem debatendo aqui na área de texto, esse não acaba sendo um não muito rígido para condições em que você pode encontrar soluções
Nesse caso, o suicídio, muitas vezes a gente fala no suicídio e classifica todo suicídio com a mesma rigidez. E nós temos aqui atenuantes e agravantes para os atos de suicídio. Nesse caso, por exemplo, esse senhor T, ele cometeu suicídio tomado pelo desespero, pelo remorso de ter assassinado o amigo. E aqui nós percebemos que não foi simplesmente o suicídio por desgosto da vida ou por desvalorizar a oportunidade da sua encarnação, mas foi por uma condição de desequilíbrio profundo de desespero. Então isso também é levado em consideração. Então, embora o ato que nós observemos seja ali o suicídio, a condição do espírito varia ao infinito. Desde aqueles que têm atenuada, então, tendo ali os elementos que vão diminuindo a culpa do seu ato, até aqueles elementos que acabam intensificando a sua culpa. Então aí nós vemos a diferença entre os dois casos. Por isso, então, São Luís vai falar sobre as consequências desse ato. Aqui acabamos o boletim, então, do dia 10, vamos aqui para o dia 17. O Flávio colocou, a casa espírita é fechada por orientação das autoridades, porém o centro espírita, no lado espiritual, nunca está fechado. Ao contrário, sempre aberto e funcionando. Lembrando que a casa espírita ela é fechada por orientação das autoridades por causa da aglomeração do público que frequenta. Mas não significa que você não possa fazer trabalhos internos. Tanto é assim que nós vemos que até empresas, por exemplo, fazem hoje um trabalho híbrido, presencial e também um trabalho virtual, no chamado home office. Quantos médiuns estão trabalhando no home office? Angelina e Dudu, por exemplo, trabalham home office no campo mediúnico e também trabalham, muitas vezes presencialmente, atuando ali diretamente com o público. Mas a instituição, para evitar a aglomeração, ela é fechada. Mas não quer dizer que ela tem que cessar as suas atividades. Essa é que é a diferença de uma situação para outra. Então você não recebe público, mas você continua ativo. E essa atividade vai depender exatamente das condições de cada instituição. 17 de fevereiro, uma sessão particular. Lida e aprovada a ata da sessão de 10 de fevereiro. São admitidos como membros titulares, conforme pedido escrito e parecer favorável, Sra. Regnès, de Paris, Sr. Idermul, de Witterbach, de Berna, e Sra. Lubrat, de Paris. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. O Sr. Allan Kardec transmite à sociedade as seguintes observações a respeito do donativo feito. Estou lembrando lá daquela doação. Diz ele, se a doadora não reclama, no que lhe concerne, nenhuma conta do emprego de fundos, não devo, para minha própria satisfação, permitir que o seu emprego não seja submetido a um controle. Essa soma formará o primeiro fundo de uma caixa especial que nada terá de comum com os meus negócios pessoais e que será objeto de uma contabilidade distinta sob o nome de Caixa do Espiritismo. Essa caixa será aumentada posteriormente pelos fundos que poderão chegar-lhe de outras fontes e destinada exclusivamente às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento dos estudos espíritas. Olha que interessante, então, Kardec cria essa caixa do Espiritismo, que é ali a caixa de recebimento das devidas doações que serão depois encaminhadas para ali as suas atividades e, claro, também consideradas ali a prestação de contas para os membros da instituição. Um de meus primeiros cuidados será a criação de uma biblioteca especial e, como já disse, prover à sociedade daquilo que lhe falta materialmente para a regularidade dos seus trabalhos. Então é interessante aqui também ver o início dessa biblioteca especial, e Kardec inclusive já publicou um pequeno livreto com os livros recomendados para uma biblioteca. E esse é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade de pesquisar, colocar ali sugestões de Kardec, biblioteca, alguma coisa assim, ele vai então mostrar livros espíritas, livros filosóficos, livros científicos, que comporão
essa biblioteca. Porque muitas vezes, né, nós pensamos numa biblioteca somente com títulos espíritas. Aí você precisa de uma Bíblia, você não tem. Você precisa do Alcorão, você não tem. Você precisa da Torá, você não tem. Ou de um livro científico, como é o caso, por exemplo, do livro da Gênese, para estudar a Gênese, você não tem na sua biblioteca. Então, na verdade, é uma biblioteca que ela precisa ser ali composta por muitos livros que vão ajudar, muitas obras que vão ajudar as pesquisas doutrinárias no campo científico, religioso e filosófico. E não simplesmente pensar numa biblioteca, nesse caso nós não falamos de livraria, nós falamos de biblioteca. E essa biblioteca precisa ter essa diversidade para permitir que os estudantes encontrem nela própria essas fontes. Quantas vezes você vai à biblioteca de uma casa espírita e aí você não acha o livro, você vai para a internet para procurar alguma obra. Naquele caso não tinha, obviamente, a obra, mas só o fato de ter essa obra, não tinha internet, mas só o fato de você ter essa obra física na biblioteca já mostra o seu real propósito, que é o propósito de estudos. E não simplesmente um propósito de doutrinação. Porque a doutrinação você só coloca livros espíritas, portanto, somente livros espíritas podem ser colocados ali. E agora, se você coloca uma biblioteca com essa diversidade, você permite aos estudantes que consultem outras obras para fazer ali comparações, para fazer análise, enfim, para ter esse objetivo. Então, Kardec ele apresenta essa lista, né, com livros de filosofia, principalmente filosofia clássica, né, bem interessante. Eugênio colocou, né, embora o público fique procurando sem entender, temos que explicar, né, quando é emergência indicamos os hospitais espíritas do Nordeste em Recife, áreas metropolitanas e interior. Né, então, é a continuidade do trabalho, a continuidade do atendimento, fundamental. Continua Kardec. Pedi a vários colegas que aceitassem o controle dessa caixa e contatassem em datas que serão ulteriormente determinadas o emprego útil dos fundos. Essa comissão será composta pelos senhores Solichon, ou Solicon, Terry, ou Terry, Leven, Miali, Krafzoff e a senhora Parisi. Então, essa foi o comunicado de Kardec, né? Porque eram 10 mil francos, né? A gente não tem ideia do valor desse dinheiro hoje, mas deve ser um dinheiro significativo, a ponto, né, de favorecer a sociedade a organizar, a melhorar a sua estrutura, comprar livros para a biblioteca, etc. e tal, né? Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Em seguida, a sociedade ocupou-se do exame de várias questões administrativas. Então aqui, esses são os boletins que nós então tivemos durante esse mês de fevereiro. Então, trazendo ali todas as atividades da nossa sociedade. Bom, o próximo artigo, os pré-adamitas. Lembrando que esse nome, pré-adamitas, falam daqueles povos considerados, né, antes de Adão. Vamos ver o que Kardec apresenta para nós aqui. Uma carta que recebemos contém a seguinte passagem. Devo convir que o ensino que vos foi dado pelos Espíritos repousa sobre uma moral absolutamente conforme a do Cristo, e mesmo muito mais desenvolvida do que a existente no Evangelho, porque mostrais a aplicação daquilo que, com muita frequência, ali só se acha em preceitos gerais. Quanto à questão da existência dos espíritos e de suas relações com os homens, para mim não é objeto de qualquer dúvida. Eu estaria convencido apenas pelo testemunho dos pais da Igreja, se não tivesse a prova de minha própria experiência. Não levanto, portanto, nenhuma objeção a esse respeito. Já não se dá o mesmo com certos pontos de sua doutrina que são evidentemente contrários ao testemunho das Escrituras. Limitar-me-ei por hoje a uma só questão, a relativa ao primeiro homem. Dizeis que Adão não é o primeiro nem o único que havia povoado a terra. Se assim fosse, fora preciso admitir que a Bíblia estaria em erro, pois o ponto de partida seria controvertido.
Vede por um instante a que consequências isso nos conduz. Confesso que esse pensamento lançou alguma confusão em minhas ideias. Como, porém, antes de tudo, sou pela verdade, e a fé nada pode ganhar-se construída sobre um erro, peço-vos a gentileza de dar alguns esclarecimentos a respeito, se vossas horas vagas o permitirem. Ser-vos-ei muito reconhecido, se puderdes tranquilizar a minha consciência. Então vamos lá. Inicialmente, antes de Kardec responder, primeiro nós vamos lembrar que, inclusive nos tempos de hoje, nós temos algumas comunidades, principalmente evangélicas, né, mas católicas também, nós encontramos ali a ideia literal lá da Gênesis, onde fala de Adão e Eva, sobre a formação do homem do barro, da mulher da costela, do paraíso perdido. E esse é um tema ainda hoje bastante ativo em muitas comunidades. Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio Chico, lá no Pinga Fogo que nós vimos, naquela resposta àquele pastor evangélico que falava sobre a reencarnação. E aí então ele diz, se Adão e Eva foram os primeiros e Caim e Abel vieram depois, como é que fala sobre reencarnação? E o Chico então deu toda aquela resposta a respeito da linguagem figurada da Bíblia, né, que precisava ser estudada, principalmente fazendo referência àquele capítulo 6 do livro A Gênese, que falava sobre Caim indo para a cidade de Nóde, se casando e tendo filhos. Né? Então, ali, mas aqui a gente fala do século XIX. Então essa ideia, né, de que o homem foi criado a partir do barro era muito presente. Tanto é que em 59, quando Darwin lançou o seu livro A Evolução das Espécies, e ele afirmava, né, que o homem era uma evolução dos primatas, ele foi excomungado da Igreja Anglicana, ele foi então criticado e virou inclusive charges, né, muitas charges foram criadas contra ele, principalmente daqueles que eram tanto da ciência como daqueles que eram da Igreja Católica, colocando, por exemplo, o macaco com cabeça de Darwin, que era a charge daquela época. Então eles não tinham, por exemplo, não apenas essa ideia já organizada da genética que falava sobre a evolução das espécies. Eles não tinham também os fósseis, como nós temos hoje, lembrando que naquela época alguns fósseis foram encontrados, algumas farsas foram criadas, né? Algumas falsificações foram apresentadas também, mas a grande quantidade de fósseis começaram a ser encontradas a partir ali de 1880, começando ali o século XX, e aí então os cientistas se preocuparam a caça desses fósseis para poder montar ali aqueles que eram os hominídeos, né? Então começaram a surgir essas primeiras referências dessa espécie intermediária entre os primatas e os seres humanos. Então isso trouxe para nós uma facilidade de entendimento, porque esses esqueletos foram montados, né, seja montados de uma forma completa ou de uma forma parcial, mostrando ali a evolução daquele esqueleto de um chimpanzé, por exemplo, e aí então outros esqueletos que foram ali trazendo esses degraus evolutivos até chegar no esqueleto humano. Então, para nós fica muito fácil. Nessa época de Kardec, Adão e Eva era uma afirmação categórica, até mesmo pela mentalidade que se tinha na época a respeito das religiões. Então Darwin, né, apresentou essa teoria, foi rejeitado por muitos, aceito por outros e tudo mais. Então aqui, primeiro, essa pergunta ela é muito pertinente e muito verdadeira para aquela época. Embora, mais uma vez, hoje nós encontremos ainda, né? Não, pois é, Braz, né? Então hoje nós temos ainda muitas pessoas que aceitam isso. Então, outro ponto que é colocado, que foi levantado aqui por essa carta, que essa afirmação de que nós somos uma evolução dos animais, entraria, evidentemente, aqui, eram contrários ao testemunho das Escrituras. Então, se nós temos ali as Escrituras sagradas, né, Escrituras com E maiúsculo, como é o caso do Antigo Testamento, que falava sobre a formação do mundo, falava sobre a origem dos seres vivos, a origem do homem e tudo mais, e dizer que nós somos uma evolução, então, ia ali completamente, né, ia diretamente contra essa ideia. E depois aqui no final,
ele se mostra confuso, porque ele fala, né, que se você quebra, como é que ele diz aqui? Vede por um instante a que consequência isso nos conduz. Ou seja, né, quando você traz um dogma, e o homem ter sido criado a partir do barro era um dogma, hoje a igreja já pensa diferente, né? Hoje ela já tem uma mentalidade mais evoluída, né? As escolas religiosas, de modo geral, têm ali uma mentalidade mais evoluída, embora nós encontremos ainda alguns focos, né, com esse pensamento ainda preso a essa realidade do passado. Mas quando ele fala sobre as consequências que isso nos conduz, é exatamente isso, né? Quando você diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e você traz uma ideia de que o homem é uma evolução dos primatas, você quebra esse dogma. E a igreja demorou muito, principalmente a católica, que era e continua sendo dominante aqui no mundo ocidental, ela demorou muito para passar dessa fase de transição, de entender essa questão da biologia, das pesquisas genéticas, para mostrar essa evolução. Então essa carta é bem interessante, muito bem educada, né? E Kardec então traz a resposta para nós. Então vamos lá. Lembrando que o título aqui que nós temos é o título dos pré-adamitas. Vamos a ele. Responde o seguinte: a questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como tronco único da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram de modificar-se. Lembrando que nós estamos aqui em 1860, então já eram quase 3 anos que o Livro dos Espíritos tinha sido publicado, né? Em certa época, o movimento da Terra apareceu de tal modo em oposição ao texto das Escrituras que não houve formas de perseguições a que essa teoria não tenha servido de pretexto. E, contudo, vê-se que Josué, parando o Sol, não pôde impedir que a Terra girasse. Aqui, para quem acompanhou o nosso estudo lá do livro, lá da apostila História do Espiritismo, eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre esse tema, falando sobre ali, né, o início do iluminismo, né, os renascentistas e tudo mais. Aí eu falava sobre Nicolau Copérnico, falei sobre o Galileu Galilei, falei sobre outros nomes da astronomia, por exemplo, principalmente Galileu, que é o que mais se destacou, que ele afirmava que a Terra era o centro do universo, aliás, que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, portanto a Terra girava em torno. Só que isso foi combatido pela Igreja, porque ela se baseava exatamente nesse capítulo de Josué, lá no final já do Antigo Testamento, quando teve um momento em que Deus fez com que o Sol parasse no alto para que o povo eleito combatesse aqueles que eram os rejeitados, digamos assim. E aí então, essa parada do Sol trazia essa ideia, desde aquela época, e que a Terra era o centro do universo e o Sol girava. Tanto o Sol girava como Deus fez com que o Sol parasse. E a partir disso, desde aquela época, há tantos e tantos séculos do passado, essa ideia continuou viva. Aí depois Galileu vem dizendo, não, olha, eu lamento muito, mas não é o Sol que gira, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Por isso, então, ele foi, né, perseguido pela Igreja, foi ali julgado pela Inquisição e foi ali condenado, entre aspas, ele foi condenado ao exílio. Ele ficou preso ali no seu, né, na torre ali onde ele morava, no seu quarto, até o fim da vida. Então essa colocação que Kardec coloca, vê-se que Josué, parando o Sol, não pôde impedir que a Terra girasse. Então é uma referência que ele faz ao texto bíblico e também aquela questão tanto de Copérnico, que dizia que a Terra é redonda, e também o próprio Galileu depois que afirmou que era o Sol que era o centro do universo, né? Ela gira apesar dos anátemas, e ninguém hoje o contestaria sem atentar contra a própria razão. É uma coisa assim até meio estranha, né? Porque você procurar essa afirmação de Josué, vendo ali o Sol parado no alto e tudo mais, eu encontrei já alguns artigos, não faz pouco tempo não, tem ali poucos anos, né? Mas não é tanto tempo assim,
alguns artigos de pessoas que procuravam, inclusive afirmavam que a NASA, olha só o artigo, a NASA calculou o movimento da Terra e realmente constatou que tem um período em que o Sol ficou parado. A NASA fez isso, segundo esses artigos evangélicos. Então, na verdade, a gente percebe que não foram os evangélicos, mas foi aquele grupo que tinha essa mesma ideia de acreditar, né, da mesma forma que Adão e Eva eram os primeiros, que o Sol também ficou parado no alto. E que astronomicamente isso foi comprovado. Só que, na verdade, não passa de fake news, né, a chamada fake news. O Brás colocou negacionismo em pleno 2019, reviveu a Terra plana. Pois é, Brás, ainda tem essa, né? Mas, enfim, nada como um dia depois do outro para a ciência trazer para nós. Mas Kardec continua aqui. Diz igualmente a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, fixando a data em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Esses 4.000 anos, então, 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, portanto, a Terra tem 6.000 anos. E muita gente se apoia nessa afirmação, dizendo, inclusive, né, que todas as pesquisas feitas com fósseis, analisando através dos testes de carbono 14 e outras metodologias, né, porque o carbono, ele lembra aí que é um elemento químico que fica impregnado, né, no organismo dos seres vivos, e ele vai, depois de tempos em tempo, ele vai se desgastando. Ele vai naturalmente, ele é um processo que ele passa, em que ele vai se desgastando. Me esqueci o nome agora, mas é fácil vocês pesquisarem depois aí no YouTube sobre a análise do carbono 14. E aí, então, a cada período, a cada ciclo, uma certa quantidade de carbono desaparece. Então, quando você pega um corpo e você vê ali que você tem, por exemplo, 30% de carbono, é possível você calcular que aqueles 70% foram desaparecendo a partir dessa escala que foi criada durante tanto tempo. E aí, então, muitos desses que se apegam a essas informações bíblicas afirmam que existem falhas no carbono 14 para dizer, por exemplo, que existe ali um fóssil de 5 milhões de anos. Que, na verdade, foi um erro do exame, que, na verdade, ele não pode ter 6 milhões de anos, ou 5 milhões de anos, já que a própria Terra existe apenas há 6.000 anos. Então, existe ainda esse conflito. Nós vemos, por exemplo, a respeito da idade da Terra, a respeito do Sol parado no alto, da origem dos seres vivos, do próprio dilúvio. O dilúvio também ele é discutido atualmente em muitos artigos, dizendo que toda a água que cobriu o planeta foi para o centro da Terra. Primeiro choveu, depois ele desapareceu e infiltrou na Terra e foi para o centro da Terra. Quer dizer, aquela coisa meio... né? Mas, enfim, é aquele processo que nós temos hoje, como o próprio Nostradamus, né? Quando ele fazia as suas previsões, alguns estudiosos de Nostradamus, para contestar a teoria dele, eles faziam uma analogia, dizendo que profecias é como se você atirasse a flecha e, em vez de você acertar a flecha no alvo, você move o alvo para onde a flecha foi atirada. Então, muitas vezes, nesse processo de estudos comparados entre religião e ciência, você procura, através... Pois é, Flávio. Então você procura, primeiro você aceita o dogma e depois você adapta a ciência a essa afirmação. Então primeiro você acredita que Adão e Eva foram os primeiros. Aí você vai procurar justificativas científicas para afirmar essa teoria e não mudar essa teoria para aceitar a ciência. Então em todos esses casos, do dilúvio, da ressurreição de Jesus, da Virgem Maria, né, engravidando através da ação do Espírito Santo, Adão e Eva, o Sol parado e outras passagens que nós vamos encontrando, que são afirmações alegóricas não, figuradas para determinados eventos, que muitas vezes você aceita aquilo como uma verdade absoluta, e a ciência está errada e a sua fé está certa. É o que Kardec afirma aqui dentro de todo esse contexto que a gente vem analisando. Então diz assim para nós, né? Diz igualmente a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, fixando a data em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Os milagres também entram nesse pacote, tá? Não esqueçam. Antes disso, a Terra não existia, havendo sido tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva quer dizer
a ciência prática, né? Inexorável vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos. Não se trata de um sistema, de uma doutrina, de uma opinião isolada, mas de um fato tão constante quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode deixar de admitir. Quando ele fala que o sistema, você se lembra, né? O sistema é um conjunto de ideias para você justificar determinada verdade. Então, Kardec, inclusive, ele falava bastante sobre sistemas lá no primeiro ou segundo capítulo do Livro dos Médiuns, que muitas pessoas criam sistemas para poder explicar a mediunidade. No caso da psicografia, nós estamos estudando isso lá no Pinga Fogo, Chico várias vezes foi questionado a respeito dos tantos livros publicados, dos tantos autores, né, que foram também foram apresentados, né? Então João de Scatimburgo, por exemplo, que foi aquele entrevistador que era católico, o sistema dele era dizer que todo aquele conteúdo que o Chico psicografava, na verdade, eram ali elementos da sua memória, ou mesmo do seu inconsciente, que foi o caso que nós vimos da escrita mecânica, da escrita automática. Então esse é um sistema, mas aí você justifica uma coisa, mas você não tem como justificar outra. No caso, por exemplo, das aparições, do movimento das mesas, aí você vai ter que encontrar um outro sistema para falar que tinha cordas, molas, mecanismos que faziam com que a mesa se movimentasse. No caso das batidas, veio o sistema dos músculos estalantes, né, do nervo estalante do tornozelo, que a pessoa movimentava, fazia um estalo naquele assoalho de madeira e fazia aquele eco todo num ambiente quase na penumbra. Então são vários sistemas, e aqui nesse caso ele está dizendo que a criação do mundo não é um sistema, é uma comprovação da ciência. Tanto é assim que os naturalistas da época que estudavam sobre a natureza de um modo geral, nos tempos atuais, aquele indivíduo que era naturalista já não existe mais. Você tem o biólogo, você tem o geólogo, você tem o botânico, você tem o zoologista, o zoólogo. Então, quer dizer, você percebe que aquilo que era o naturalismo acabou se dividindo em várias ciências que foram se aprofundando. Então você tinha Darwin, por exemplo, que estudava sobre a observação dos animais, oceano. Então você tem o oceanógrafo, você tem o zoólogo, o biólogo, o zootecnista, o veterinário. Quer dizer, várias especialidades da ciência. Então não se trata de um sistema, mas se trata de uma ciência positiva, prática. Né? O Padre Quevedo ele tinha ali os seus sistemas também. Ele acreditava em Nossa Senhora do Guadalupe, que era ali o objeto da sua fé, mas ao mesmo tempo ele rejeitava a manifestação dos espíritos. Ele aceitava os milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, mas negava que um espírito pudesse se comunicar. Percebam ali o que é o sistema. Você tem o seu objeto de fé e você cria sistemas para justificar outras ideias. Então Kardec coloca, não se trata de um sistema, de uma doutrina, de uma opinião isolada, mas de um fato tão constante quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode deixar de admitir. Assim não é senão nas pequenas escolas que se ensina que o mundo foi feito em 6 vezes 24 horas, prova evidente de erro, no qual se pode cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem muitas vezes figurada. A autoridade da Bíblia teria sido atingida aos olhos dos teólogos? Absolutamente. Eles se renderam às evidências e concluíram que o texto podia comportar alguma interpretação. Então, a Bíblia não deixou de ter o seu valor. Ela apenas foi ali vista de uma forma interpretativa nas passagens que mereciam interpretação. Mas ela continuava sendo um livro ali que apresentava uma trajetória de um povo, trazendo ali o seu conteúdo filosófico e o seu conteúdo moral. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi elaborado a partir do Novo Testamento, avaliando apenas as questões morais, não entrando em detalhes geográficos, em detalhes temporais, no caso de datas, apenas nas questões morais. E continua. Revistando os artigos da Terra,
a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa nenhuma dúvida quanto às espécies orgânicas pertencentes a cada período, e esta ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus, por isso, será menor e menos poderoso? Sua obra será menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente, não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia muito mesquinha para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas e por ela estabelecidas para reger os mundos. Aqui também tem um outro ponto que eu vi aqui, deixa eu ver se eu lembro. De acordo com o que é indicado no Gênesis, foi nessa passagem que me chamou a atenção. Isso porque a Gênesis, cada dia tem ali, né, a constituição. Primeiro Deus fez o céu e a terra, depois fez o dia e a noite, separou a água da terra, depois criou as plantas, depois criou os animais, depois criou o homem. Então, se a gente pegar nessa cronologia, em vez de colocar nesses 6 dias, porque Deus descansou no 7º dia, que seria o sábado, né? Por isso que nós temos, né, no caso, os adventistas do 7º dia, eles não realizam atividades no sábado, porque o sábado é o 7º dia, e domingo é o primeiro dia da semana, como nós sabemos. Então, nesse caso, né, essa ordem cronológica foi respeitada pela natureza. Assim como Moisés, a ciência coloca o homem na última ordem da criação dos seres vivos. Mas Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra esse grande cataclismo anteriormente ao aparecimento do homem, considerando-se que até aquele dia não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria, do ponto de vista físico. Aí a gente lembra que esse trecho que fala sobre o dilúvio fala, na verdade, sobre aquela época da glaciação, onde você teve aquela mudança no eixo da Terra, e você teve ali uma área de congelamento, principalmente no hemisfério norte, e depois, quando teve esse retorno ao eixo, houve esse descongelamento. E com esse descongelamento nós tivemos ali áreas inundadas, né, uma grande quantidade de água que foi sendo ali então lançada sobre as terras, né? Então é desse período que ele coloca para nós. Né? No dia fez o sol e ele viu que a luz é bom. Exatamente, Brasil, nessa passagem. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito. É possível, então, que de um momento para outro se adquira a certeza dessa anterioridade da raça humana. Resta ver se o cataclismo geológico, cujos traços estão por toda a Terra, é o mesmo que o dilúvio de Noé. Ora, a lei da formação, a lei de formação, a lei de duração da formação das camadas fósseis não permite confundi-los remontando o primeiro, talvez, a 100 mil anos. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Então, só para a gente terminar aqui, nós temos, então, ora, a lei de duração da formação das camadas fósseis não permite confundi-los, remontando o primeiro talvez a 100 mil anos. No momento em que forem encontrados traços da evidência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem e que a sua criação se perde na noite dos tempos. Isso porque, mais uma vez, não se tinha aqui nenhum tipo de comprovação ou de elementos que analisassem, por exemplo, os hominídeos, né, aquele período de transição dos primatas até os seres humanos. Contra essa evidência não há raciocínios possíveis. Os teólogos deverão, assim, aceitar o fato como aceitaram o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Bom, aqui depois Kardec continua com mais um trecho ainda, que vai acabar tomando um pouquinho do nosso tempo aqui. Não vai dar tempo da gente ler com calma, né? Deixa eu ver aqui. Dá sim. Uma página só e meia. Rapidinho a gente termina. Vamos lá. Para terminar esse artigo, né?
Prova a história que nessa época as Índias e outras regiões eram igualmente florescentes. Isso nesse período de 1600 e alguma coisa, né? Antes de Cristo. Ou melhor, da criação do mundo. Daria, portanto, ali de 3.500 anos. Nesses 3.500 anos, nós temos ali, né, a Índia florescendo, outras regiões do planeta que hoje nós estudamos, como Egito, como a Mesopotâmia, Índia, China, né? Então temos ali hoje elementos claros desse período, né? Seria preciso então que do 14º ao 18º séculos, ou seja, no espaço de 600 anos, não só a posteridade de um homem tivesse conseguido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, mas que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Tudo se aplica, ao contrário, admitindo-se a anterioridade do homem, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região desabitada. Não habitada o planeta todo, né? Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Eis porque julgamos prudente não tomar posição em falso contra doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem revelar a falta de razão dos que as combatem. Longe de perder, as ideias religiosas se engrandecem ao caminharem com a ciência, e é o meio de não dar margem ao ceticismo, mostrando-lhe o lado vulnerável. Em que se teria tornado a religião, caso se obstinasse contra a evidência e persistisse em anatematizar os que não aceitassem as letras das Escrituras? Disso resultaria que não se pode ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos da existência da Terra. Calcule-se o que restaria hoje de católicos. Proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, da costela de Adão, da serpente, etc. A religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque está ligada à parte esclarecida da população. E o único meio de desmentir o preconceito que a faz ser considerada, por gente superficial, como antagonista do progresso. Se a religião jamais repelisse a evidência dos fatos, não se afastaria dos homens sérios, nem provocaria cismas, porquanto nada poderia prevalecer contra a evidência. Assim, a alta teologia, que conta homens eminentes pelo saber, sobre muitos pontos controvertidos, admite uma interpretação conforme a sã razão. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações aos privilegiados e continue a ensinar ao pé da letra nas escolas. Daí resulta que a letra, aceita inicialmente pelas crianças, é mais tarde rejeitada por elas quando chega a idade da razão. Nada tendo em compensação, tudo repelem, aumentando o número dos incrédulos absolutos. Ao contrário, dai às crianças apenas o que a razão possa admitir mais tarde. Desenvolvendo-se a razão, as crianças serão fortificadas nos princípios que lhes tiverem sido inculcados. Assim faltando, cremos servir aos verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade, e não como a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso não pode admitir. Então está aqui, feita então essa resposta de Kardec, muito sensata, muito sábia, né, e muito válida também, inclusive nos tempos atuais, que o fato de você ver ali Deus atuando de uma forma diferente nesse processo de criação não faz Deus menor ou menos sábio do que ele sempre foi, mas apenas ali a natureza mostrando que ela evolui gradualmente, que ela não dá saltos conforme nós gostaríamos que desse. Então, encerrando por aqui, meus amigos, o próximo artigo que nós vamos encontrar na semana que vem, O Médium Curador, Senhorita Désirée Godu, de René Bon, Morbihan. Nós já falamos sobre ela, inclusive. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só para pegar a referência, antes de nós finalizarmos. Então aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui. Tem aqui cartas dela também.
Espera lá. Tá aqui, ó. Quarta é uma mensagem de um boletim que chega para nós aqui no dia 6 de janeiro, isso na edição de fevereiro de 60, e diz o seguinte para nós. Carta relativa à senhorita Desirê Godu, médium curadora de Hannebon. Sabe-se que da parte da senhora Godu é uma obra de devotamento e pura filantropia. Né? Então aqui, duas citações. Depois vai falar para nós aqui também a faculdade verdadeiramente excepcional que a utiliza com a mais piedosa abnegação. Então ela vai falar aqui também, depois, nesse artigo, Kardec vai explorar, né, esse assunto com mais profundidade. Mas é isso, pessoal. Fechamos aqui então.